Deus seja sempre louvado. Nesta manhã, mais uma vez estou diante de Deus e diante de todos vós e iremos fazer uma pequena oração ao nosso eterno Deus, Criador do céu e formador de todo o universo. Eterno Deus e Pai, nós te damos graças por mais um dia de vida, por mais a sorte que nos coube de estarmos diante da Tua presença para falar a respeito da Tua palavra, porque sem ela nós não vivemos. Ela faz parte da nossa vida espiritual, é o oxigênio da nossa alma, é a razão da nossa existência, é a força na hora da nossa fraqueza, é a virtude na hora que estamos tristes e precisamos sentir a Tua presença. Ela é tudo para nós. Ela é o próprio Senhor Jesus que se manifestou. Ela é o Verbo que se fez carne. Senhor, e dentro das Escrituras Sagradas, retrata para nós o que devemos seguir, a nossa fé, a nossa conduta diante de Ti. Por isso nós te agradecemos por ter esse sagrado livro também nas nossas mãos, mas principalmente por tê-lo dentro do nosso coração, no íntimo da nossa alma, para podermos naquele dia alcançar o galardão eterno que está proposto a cada um. Abençoa todos aqueles que estão inscritos nesse canal, mais uma vez, te pedimos sempre por eles, Senhor. Quantos que por certo estão passando por alguma dificuldade, alguma luta. Mas nós vamos te pedir, Senhor, estende a tua mão, porque nós amamos a todos. Às vezes podemos até ter alguma divergência de pensamento, mas isso não nos separa do amor. O amor tem que compreender, tem que entender. O amor não trata com violência, nem com desprezo. O amor não fere, não agride. O amor edifica e constrói. E por esse amor que estamos aqui, Senhor. Não estamos para ganhar financeiramente, mas estamos para um dia, Senhor, herdar a coroa da vida eterna. Abençoa todos que pediram as nossas orações em diversas partes do planeta, diversos lugares, Senhor. E abençoa todos os youtubers que trabalham também para dar algum ensinamento cristão para aqueles que necessitam. Toma nas tuas mãos todos os homens na terra, os governos e todas as pessoas que conhecemos e aquelas que não conhecemos. Abençoa os nossos filhos e dá também saúde para eles. E abençoa os filhos dos teus filhos. O que desejamos para nós, Senhor, humildemente pedimos, derrama sobre aqueles que estão nesse canal e sobre aqueles que, por certo, Senhor, vão escutar, talvez nem vão se inscrever no canal, mas só vão ouvir. Abençoa eles também, Senhor. O que pedimos não é de boca para fora, mas é de dentro do íntimo da nossa alma, no nome sagrado de Yeshua HaMashiach, que quer dizer Jesus Cristo, que vive para todo sempre, em eterno. Amém. Queridos irmãos, com a ajuda de Deus, primeiramente eu gostaria de ler uma parte bem pequena da palavra de Deus, onde está escrito, irmãos, no livro, deixa eu ver aqui, irmãos, por favor, eu estava com a palavra aqui, eu tinha orado a Deus antes de começar a gravar, e já tinha uma referência sobre a palavra, certo, irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Bendito o teu nome. Só um momento, irmãos. Eu havia orado, mas eu sinceramente me esqueci, irmãos. Coloquei aqui até. A mente humana é muito frágil. Por isso, às vezes, o Senhor coloca alguma coisa na nossa mente e nós, às vezes, passamos despercebidos.
Porém, irmãos, que o Senhor nos dará a graça de ler. Vamos agora então, com a ajuda de Deus, glória ao nome santo do Senhor. Sim, irmãos. Livro de aos Efésios, no capítulo 5 do livro de aos Efésios, no versículo 23. Capítulo 5 de aos Efésios, versículo 23. Vamos ler com a ajuda de Deus somente esse versículo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Só isso mesmo, somente até aqui, só um versículo. Eu vou repetir o versículo, irmãos. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Amém. Efésios 6, versículo 23. Isso não significa que por o marido ser a cabeça da mulher, que o marido vai tratar a mulher como um machista, como um homem que não tem Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. E se respondermos, se observarmos, Cristo trata a igreja com o maior carinho. E ele deu a vida pela igreja. Então o marido, se ele é a cabeça da mulher, ele tem que tratar a mulher como Cristo trata a igreja. Com amor, com carinho. E toda mulher que é tratada com carinho, com amor, logicamente, ela tem o seu grau de vamos dizer assim, também fazer aquilo que o seu esposo deseja no sentido do amor espiritual e até material, porque ela é tratada bem, ela é cuidada, é zelada, é protegida. E uma pessoa, quando é protegida por alguém que a ama, verdadeiramente ela procura agradar aquele que a protege. Isso protegido em todos os aspectos, irmãos. Não só no aspecto, vamos dizer assim, vou defender ela com uma intenção, não. Defende porque a ama. E ela desenvolve dentro dela uma submissão de amor, não uma submissão de empregada. Ela é submissa ao amor. Muitos interpretam essa submissão com o espírito de machista. E não é isso que Cristo faz com a igreja. Muito pelo contrário, Cristo dá liberdade à igreja. Porque quando nos tempos da lei do passado, da antiga aliança, a mulher não tinha valor diante de determinadas situações. Tanto isso é dito que o homem podia até ter mais do que uma mulher. Existia a poligamia. Isso descaracterizava muitas das vezes. A mulher era obrigada a ter filhos para manter a geração do seu esposo. Isso lhe trazia às vezes uma humilhação tamanha que ela às vezes consentia que o seu esposo arrumasse uma concubina para lhe dar uma geração. Então a mulher não tinha o devido valor como hoje ela tem. Hoje existem mulheres que são empresárias, que trabalham e que ganham até mais do que os seus maridos. Não é vergonhoso? Mas sim, irmãos, isso é um ato que ela se esforçou e que ela teve amparo por quem? Pelo seu esposo. Então, não seja, começamos por aqui, irmão, não seja um empecilho na vida da tua esposa, impedindo com que ela cumpra os desejos no sentido de formação, no sentido de ter uma vida
com uma certa liberdade, não uma libertinagem, mas uma liberdade dentro do convívio familiar, de opinar as coisas. Que não seja a palavra do varão a última palavra, mas que dois possam se amar e andar juntos um com o outro, para que haja, irmãos, assim, realmente esta noção e esta formação de cabeça. Não é que a mulher vai mandar no marido ou o marido vai mandar na mulher. Quando se diz aqui que a mulher deve ser submissa ao esposo, muitos interpretam que ele é o dono da casa, que ele é o chefe, que quem manda é ele. Não é nada disso, irmãos. Se ele não tiver Cristo, ele não manda nem nele mesmo. Nós não mandamos em nada. Quem manda é Cristo, irmãos. Aqui foi uma recomendação e uma submissão ligada à unidade. Quando se dá, se recebe. Quando se planta o amor, não vai se colher outra semente a não ser o fruto do amor. Dentro desse contexto é a igreja. E o que é a igreja? Irmãos, eu tenho aqui a Bíblia e vou ler alguma coisa para que ninguém diga que eu estou falando da minha mente. Antes de falar eu orei e Deus me trouxe isso em frente. A palavra igreja está escrito aqui no dicionário bíblico. Bendito o nome santo do Senhor. Podemos entender, irmãos, que a palavra igreja tem um significado muito grande diante de todos. E nós temos que entender diante dos cristãos. E muitas das vezes, irmãos, santo é o Senhor, nós não entendemos o que significa ser uma igreja, o que é ser uma igreja, o que é fazer parte de uma igreja. Irmãos, achamos que fazer parte de uma igreja, irmãos, é fazer parte, vamos dizer assim, de um grupo ou de uma, vamos dizer, de uma denominação. Aqui nós não estamos falando de denominação, irmãos. Aqui nós estamos falando, não é de denominação, aqui estamos falando de igreja. Nós estamos citando denominação. Existem várias denominações, mas isso não quer dizer que não possa ter denominação. Eu não estou explicando o contexto de igreja edifício, de igreja prédio. O prédio não é a igreja. No nosso pensamento, irmãos, que nós aprendemos desde a nossa infância, nós não aprendemos certo. E fomos instruídos, às vezes, na denominação que viemos, que igreja é o lugar, é aquele prédio, aquele edifício. Logicamente que hoje, pelo costume, nós chamamos aquilo de igreja, mas aquilo na verdade é um templo. E porque foi construído para a igreja. Mas como o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, o Senhor habita dentro da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. Tanto é que está escrito aqui, irmãos, igreja, tradução da palavra grega eclésia, ou significando assembleia no Novo Testamento. Usa-se assembleia. No Novo Testamento usa-se o termo das seguintes maneiras. Presta atenção, irmão. Reunião popular comum. Ou uma reunião dos israelitas no tempo do Velho Testamento. Uma congregação dos israelitas no Velho Testamento. Também não deixa de ser uma reunião. Reunião de crentes para culto. Isso é igreja. Um grupo local de crentes associados, quer dizer, ligados, para fins de culto a serviço a Deus. Presta bem atenção, irmãos, para você entender. Isso não sou eu que estou falando, está escrito aqui dentro da palavra de Deus. Glória ao Senhor. O conjunto de todos os crentes de todo o mundo,
1 Coríntios 15, 9, Gálatas 1, versículo 13, Mateus 16, 18. No sentido mais amplo, o conjunto de todos os redimidos. Efésios 5, 23, 25, 27 e 29, Hebreus 12, 22, 23. Isso é a igreja. Quando caracterizamos e compreendemos, quando compreendemos isso, nós entendemos, irmãos, que a igreja não é as paredes, aquilo apenas é um prédio, que se nós chamarmos de templo, nós também estamos errando. Por quê? O templo somos nós hoje. Nós não estamos no judaísmo, nós estamos no cristianismo, não desrespeitando de forma alguma o judaísmo, porque as nossas raízes espiritualmente elas saíram do judaísmo, porque Jesus Cristo era judeu e nasceu em Belém. Então, irmãos, uma igreja ela pode se reunir em qualquer lugar. Não precisa ser propriamente dentro de um prédio. Muitos se preocupam, as igrejas estão fechadas. A igreja nunca fecha, irmão. Fechou o prédio, mas a igreja não. A igreja nunca é vencida. Fechar um prédio não quer dizer que se venceu a igreja. Fechar um prédio apenas se tirou o lugar da reunião aonde aqueles membros daquela denominação, aquela igreja que se reunia dentro daquele prédio, não pode se reunir mais. Mas ela pode se reunir em outro lugar e continua sendo igreja. Agora, por motivos denominacionais, o homem quis criar nomes e houve nesta formação de criação de nomes, patentes, CNPJs, para predominar uma liderança sobre um povo, pelo qual deveria ser diferente, porque o que está na frente vem para servir e não para ser servido. Quando lhe falta condições para manter o prédio que ele chama de igreja, ele depende da igreja verdadeira que somos cada um de nós, que somos o templo do Espírito Santo, para manter aquele prédio que ele construiu. E muitas das vezes, irmãos, construiu com o suor daqueles que estavam trabalhando, vendendo balas no farol, entregando pães para uma padaria, trabalhando de limpeza doméstica. Dali tiraria uma porção. E nesses últimos tempos até os benefícios do governo, tem gente que exige, falar, por que você não pega do benefício do governo para ajudar a igreja? Ora, você é a igreja. Sem você não existe igreja, não adianta ter templo. Se todo o povo não fosse no templo, de que valeria ter o templo? Por isso que eu digo que nós não vamos fazer uma coisa. Não é concebível também que, não estou contra, seria uma utopia da minha parte ser contra uma construção para reunir o povo, desde o sentido que o povo tivesse palavra para poder falar também, e não ser somente um dispenseiro de coleta. Porque sem o povo, a construção ela não permanece. Isso nesses últimos dias traz, irmãos, uma certa preocupação para aqueles que estão na frente. Para eles, irmãos, seria bom que abrissem tudo, mesmo no meio da pandemia, porque eles temem pelas manutenções dos prédios luxuosos que foram feitos, muitas das vezes para um povo simples e humilde, que não tem nenhuma casa para morar. Eu não quero dizer que a igreja, edifício, vamos dizer para vocês entenderem assim, porque eu não concordo, mas tudo bem, cada um tem o seu direito de liberdade de expressão e eu tenho o meu.
que tem que ser feita uma coisa feia, relaxada, desculpa a expressão, uma coisa de qualquer maneira, mas uma coisa mais simples, irmãos. O Senhor Jesus poderia nascer num lugar melhor do que ele nasceu, porém ele nasceu em Belém da Judéia, num lugar tão humilde. Deus me deu a graça de estar lá. Por que que muitos líderes religiosos querem construir palácios para obter poder e depois colocarem títulos e títulos e mais títulos e angariar mais dinheiro para manter a sua própria vida e os seus próprios prédios? Que na verdade você que cooperou não tem nenhum direito de opinião. Então, irmão e também irmã, você sendo a igreja, alguém me perguntou esses dias, e agora, irmão? Tem muitas igrejas fechadas, como é que nós vamos fazer a Santa Ceia? Ora, você, se tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está presente, é uma igreja. Lembra de quando Pedro estava preso? O Senhor falou assim, vai na casa de Marcos, onde tem uma igreja reunida. Era uma casa familiar, mas tinha uma igreja lá. A casa de Maria, mãe de Marcos, que tem uma igreja reunida orando por você. E Pedro saiu da cadeia e foi para lá. E logo quando chegou, Rode, aquela menina, ouviu Pedro. Vocês sabem muito bem desse detalhe. E todos foram contentes que estavam orando por Pedro, enfim. Isso está escrito lá em 12 de Atos dos Apóstolos. Depois vocês leem, senão o vídeo vai ficar muito grande, irmãos. Então você não se preocupe. Você pode servir a Deus na sua casa, se você quiser. Basta, é claro que o convívio, nós somos feitos para viver em comunidade, mas há momentos na nossa vida, irmãos, que nós podemos nos reunir na nossa casa e você vai dizer, ah, mas eu não vou tomar Santa Ceia esse ano. Aqui diz que o marido é a cabeça da casa. Se ele tiver coragem diante desta palavra que ele está ouvindo, ele mesmo pode fazer a Santa Ceia para sua casa. Porque ele é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele mesmo pode pedir para sua esposa confeccionar o pão, comprar o fruto da vide. Meu esposo não gosta de a pessoa aparecer na minha casa com vinho, meu esposo não toma vinho, eu tenho que jogar tudo fora. Irmão, não está escrito que era vinho. Não está escrito isso. Está escrito o fruto da vide. O que é o fruto da vide? Pode ser o vinho, como pode ser também o suco da uva. E eu quero acreditar que, como era a última Páscoa, não sou contra tomar o vinho. Eu mesmo gosto de um pouco de vinho. Eu não sou contra fazer a Santa Ceia com vinho, porque nós não estamos mais no tempo da lei. Porém, se você fazer com o suco da uva, você também não está errando, porque o Senhor Jesus, naquele dia, ele estava celebrando a última Páscoa e instituindo a primeira Santa Ceia. E para você saber no Pessá, que é Páscoa em hebraico, salvo erro é Pessá, se tiver algum judeu, por favor me corrija, eu com todo respeito vou respeitar, porque eu sei que eles têm muito mais conhecimento do que eu. E no Pessá, irmãos, eles tiram tudo que é de fermento da casa deles. Tudo. Então seria impossível o Senhor Jesus tomar a Páscoa com o vinho fermentado. Isso não tem explicação. Por isso que ele comeu o pão asmo, e o vinho poderia ser o fruto da vide, sem álcool, porque não podia ter fermentação. Em Israel até hoje, quando chega essa época, eles tiram tudo que é de fermento da casa. Pergunte para um judeu e ele vai te explicar melhor. Pode eu estar explicando errado, se bem que eu tenho uma certa descendência e já estive em Israel algumas vezes. Então, não quer dizer que quem faz a Santa Ceia com pão e com vinho esteja errado. Não, nós somos cristãos, nós não somos judeus. Porém, se você fazer de uma outra forma, usando o suco e usando o pão, isso não vai implicar em nada
porque aquilo apenas é um símbolo. Diz assim: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, esse cálice é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Ele não falou tomai o que está aqui dentro desse cálice, ele falou tomai deste cálice. Ele não mandou nem tomar no cálice. Existem igrejas que já eram contra o cálice separado. Olha, não há lógica para ser contra, porque ele não disse tomai no cálice, ele disse tomai do cálice. Quer dizer, não é necessário eu pôr a boca num cálice só. Eu posso tirar do cálice e colocar em outro recipiente e tomar. Vai da tua consciência e da tua ligação com Deus. O que você não pode fazer é estar em desacordo. Você tem que colocar as coisas em acordo, porque as coisas são santas. Porém, irmãos, aqui está a mensagem que Deus me dá de fazer. A igreja somos nós. O prédio é apenas uma casa de oração. E você que entrou aqui, irmã, irmão, preocupado com a sua santa ceia, preocupado com a tua vida, você sabe muito bem que Deus pode preparar todas as coisas. Você pode esperar abrir o teu templo. Você depende de templos. Tem pessoas que não vivem sem um templo, mas vai se acostumando, porque chegará o dia que nós teremos que nos reunir nas casas, como na China, em outros lugares. Eu digo para vocês que atendi uma santa ceia para uma irmã no meio de uma guerra, só para uma, no meio de uma guerra, irmão. E estou aqui dando glória a Deus. Que o Senhor seja contigo e que essa exortação possa te servir para que você aprenda mais um pouquinho de alguém que nem sabe ensinar, mas que está ligado em Cristo, a fonte da sabedoria, e que pelo Espírito Santo transforma a boca desse pequeno servo como a pena de um destro escritor, para escrever nos pergaminhos da tua alma que você é a igreja de Cristo. Tu és a igreja de Cristo. Tu faz parte do corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Uma igreja espalhada pelo mundo, não um prédio, não uma denominação, mas uma igreja que vive e que um dia viverá eternamente no céu. Guarda esta palavra, Deus seja louvado. Amém.